Boa noite, professor. Boa noite. Professor, só para avisar que aqui em casa tá sem luz, aí eu não sei se eu vou conseguir ficar mantendo a conexão, tá bom? Beleza, beleza. Tudo bem. Tá, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, quase a mesma coisa da Vivi, só que aqui tá chovendo, se por acaso eu sair da sala porque faltou energia, viu? Tá bom, Ana. Beleza. Hoje foi chuva, né? Muita chuva, muita chuva mesmo. Bora lá, né? Vamos iniciar. Muito bem, pessoal. Então vamos dar prosseguimento. Vamos começar vendo hoje aí algumas noções básicas de seguros, né? Nós vimos na aula anterior que a contabilidade, desculpa, a ciência atuarial, ela tem por principal objeto a área securitária, né, de seguros, certo? Seja na questão da área privada, ou seja na questão da área pública. E aí a gente já vai começar a ver alguns conceitos básicos em relação a seguros, certo? Posteriormente, se a gente tiver dado uma estudada boa aí sobre esses conceitos básicos, a gente também vai começar a estudar alguns elementos de matemática atuarial, né? Por quê? Porque a ciência atuarial, como nós já falamos na aula anterior, ela é multidisciplinar, certo? Então, ela envolve diversas ciências e disciplinas diferentes, e aí, das principais que nós temos aí é a matemática, né, aliada com a estatística, e aí a gente vai ver aí alguns elementos que são importantes para que se possa trabalhar com esse tipo de conhecimento atuarial, certo? Mas, a princípio, a gente vai ver somente nessa aula de hoje, a gente não vai entrar ainda na parte de cálculos, nem na parte matemática. A gente vai ver apenas alguns elementos aqui conceituais, beleza? Trouxe um slide aqui para vocês, que já está até postado lá no Moodle. Muito bem. Então, conceito, ciência atuarial é a ciência que aplica técnicas específicas à análise de riscos e expectativas, principalmente na administração de seguros e fundos de pensão. Certo? Esse é um dos conceitos que nós temos de ciência atuarial. É a parte da estatística que investiga problemas relacionados com a teoria e o cálculo de seguros em uma coletividade. Esse é outro conceito que nós temos aí do próprio dicionário Aurélio, né, que ele considera a ciência atuarial como uma parte da estatística, certo? Mas nem todos os autores, eles têm essa visão. Na verdade, os principais autores aí de ciência atuarial, eles não consideram que a ciência atuarial seja uma parte da estatística, pelo contrário. A estatística é que faz parte da ciência atuarial.
E aí, falando aqui sobre algumas bases históricas, nós temos aí, que surgiu na Inglaterra há mais de 50 anos, né, existem registros que a ciência atuarial já existia há mais de 150 anos, e é considerado uma área de conhecimento multidisciplinar, pressupondo o domínio de conceitos de economia, administração, contabilidade, matemática, finanças e estatística para o entendimento dos modelos atuariais, certo? Então, como nós podemos ver aí, é uma ciência que se utiliza de diversas outras, né, disciplinas e ciências para que ela possa estar operando. Com base na expectativa de vida de um grupo de pessoas, é possível determinar com razoável precisão a contribuição mensal necessária para compor um plano de aposentadoria, certo? Enfim, esse é um dos objetivos que nós temos, né, uma das finalidades que nós temos aí, da ciência atuarial, certo? Com base em informações que nós podemos obter através de banco de dados, de pesquisas, de censos, né, e vai depender muito do objeto no qual está se estudando, né, o qual a ciência atuarial está se dedicando aí. Nós sabemos que nós temos diversos objetos diferentes, quando se trata aí dessa parte securitária, e não somente a área de aposentadoria. A área de aposentadoria é uma das vertentes que são abrangidas aí pela ciência atuarial. E aí também nós temos uma outra questão que foi falada, se nós pegarmos aí o pessoal que estava na aula passada aí, né, nós fizemos um pequeno debate aí, passei um vídeo para vocês, e, enfim, nós vimos aí algumas questões aí que são questões atuais, quando se trata de ciência atuarial aqui no nosso país, né, no Brasil, certo? A ideia da ciência atuarial é, sim, determinar com razoável precisão, né, qual é a contribuição necessária, a contribuição mensal, no caso do exemplo aí que nós temos de plano de aposentadoria. Mas isso vai acontecer sempre? O que Não, vocês acham? Não. acho que não. Não, não, né? Não vai acontecer e não acontece, né? Quem a gente viu aí, quem lembra aí qual o percentual dos regimes de previdência própria que nós temos no Brasil, que estão em desequilíbrio? Quem lembra? Percentual aí. Isso foi citado na aula passada, a gente viu o vídeo lá, a gente até comentou sobre isso. Foi falado lá que o percentual X de planos de aposentadoria aqui no país, e são os estados, municípios, né, a gente está falando de regimes próprios de previdência social na área pública, no caso, e foi citado que um percentual X está em total desequilíbrio aí. Acho que era mais de 70%, não era? Salvo engano. 60? 70. Mais de 70? Acho que era mais de 70, 79. Por aí, eu acho que era. Na verdade, é mais de 90%. Né? Mais de 90%. Eita, pega. Se nós pegarmos hoje os planos de previdência que são praticados pelos estados, municípios, Distrito Federal, e são mais de 2.800, né, aproximadamente aí, mais de 90% deles estão em desequilíbrio. Então, o que significa isso? Significa que os parâmetros que foram utilizados, né, para se fazer esse plano acontecer, não estavam realmente de acordo com aquilo que seria desejado, em termos de atingimento de objetivo, certo? Então, essa questão aí que é possível determinar com razoável precisão é muito relativa mesmo, porque depende-se
muito de diversas variáveis, inclusive base de dados, nós pegarmos aí, né, base de dados confiáveis, é como se fosse, vocês imaginam o seguinte, como é que vai se mensurar a expectativa de vida, por exemplo, de habitantes que moram no Brasil, se nós não tivermos aí, por exemplo, um censo eficaz, né? Então, existe uma dependência a ciência atuarial, no caso aí o atuário, né, ele fica na dependência de que outros que fazem determinados tipos de serviço, isso inclui, melhor dizendo, né, também o ente público, o próprio governo, façam perfeitamente o seu trabalho, inclusive na questão de administração de dados, certo? E nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Se nós pegarmos aí um país da dimensão do Brasil, certo? Nós até comentamos isso, né? A expectativa de vida de uma pessoa que, por exemplo, mora lá em Florianópolis, no sul do país, é a mesma expectativa de vida de uma pessoa que mora lá em Cabra-Bró, no Maranhão, vai ser a mesma coisa? Não. Eles têm as mesmas condições de trabalho, de higiene, de saneamento básico, né, de nível de renda, é a mesma coisa? Não é. Mas nós estamos falando de um país com uma dimensão estratosférica, né, como é o Brasil, que tem uma particularidade totalmente diferente. É diferente da gente pensar, por exemplo, num país da Europa que é do tamanho de Brasília, por exemplo. Certo? Nós sabemos que tem até menores do que isso, certo? Então, para a gente aqui, para a nossa realidade no Brasil, ser atuário é um grande desafio. Certo? Não só por causa dessas questões de fonte de dados confiáveis, que às vezes nem sempre isso é possível, como também a própria questão da limitação da ciência, aí, como um todo, no sentido de que, por muito tempo, se utilizou parâmetros de países que não tinham nada a ver com o Brasil, para se fazer o projeto, né, toda a estrutura desses planos foram baseadas muitas vezes em parâmetros. Professor? Pois não. Opa, aceitou o Mikael aí? Não entendi. O Mikael pediu para entrar aí agora, mandou mensagem aqui. Então, eu estou aqui, não tem ninguém pendente aqui comigo ainda. Todo mundo está pedindo para entrar, eu estou permitindo. Beleza. Talvez eu esteja no link errado, não, Bruno? Nós estávamos no link errado. Não, era o certo, mas não estava indo de jeito nenhum. Aí eu vim pelo mudo, aí deu certo. Aí eu mandei mensagem aqui para eles aqui. Ah, tá. Porque essas questões aí você vê, eu estava utilizando o link que a gente utilizou na aula passada. Aí eu entrei na sala, não apareceu ninguém, o pessoal falou que não estava conseguindo autorizar, mas não apareceu nenhuma autorização. Aí depois eu tentei entrar, aí ele deu para mim que tinha expirado o link. Aí eu criei esse novo link agora aqui. Então, assim, pode ser questões mesmo do próprio Google Meet aí, não sei o que acontece, mas a gente vai resolvendo isso aí das melhores formas. Eu acho que esse link aqui agora, ele não vai dar problema mais não, tá? Aí qualquer coisa aí, se ele tiver alguma dificuldade, pode ser também um problema lá da própria, sei lá, do próprio computador. Fala, gente. Tem um aplicativo que a gente usa para plataforma, para assistir reunião online da empresa, todo mundo, é o Zoom. Ele também é muito bom, não sei se já viram falar, não sei se o Meet é melhor. Também é muito bom ele. Pois é, eu não conheço, também não sei se tem problemas, né? Enfim, não posso nem falar. Mas vamos tentar resolver por aqui por enquanto, né? Se caso se continue a dar algum tipo de problema, que eu acho que não deve acontecer. Se nesse passado a gente utilizou aí, é porque também a gente está no início do processo aí, hoje comigo aqui, vocês, é a segunda semana, né? A gente está na terceira semana de aula e é normal mesmo acontecer algumas coisas, a gente vai acertando. Vai dar tudo certo aí. A partir da semana que vem, a gente vai
com certeza vai estar resolvido esses problemas, se Deus quiser. Beleza? Será que o Micael entrou aqui já? Cadê o Micael? Deixa eu ver. Tá aqui, ó, Micael Nunes. Já tá aqui, viu, Bruno? Beleza. Oi. Alguém falou alguma coisa aí? Vamos dar prosseguimento aqui, então. Muito bem. Então, tá claro isso para vocês aí, em relação a essas questões que envolvem, né, o planejamento, a asseguração de um equilíbrio financeiro dentro de um plano de seguro, que seja qualquer tipo aí, de aposentadoria, enfim, qualquer outra coisa que envolva seguro. Ficou claro isso para vocês? Sim. Ok. Levando em conta o risco de ocorrência de determinados eventos e a importância assegurada, é possível determinar o valor do prêmio do seguro de um determinado bem. Certo? Esse é um outro exemplo, né? A gente já está falando primeiro parágrafo aqui, a gente está falando de aposentadoria, aqui a gente está falando de um seguro, por exemplo, de um bem. Né? Também é um dos campos de estudo da contabilidade, da ciência atuarial, certo? E aí, existe uma questão aí também, muito mais voltada para a questão do risco, né? Todo seguro, ele envolve risco, obviamente, né? Todo seguro envolve risco. Mas no caso, especificamente aqui, por exemplo, do seguro de um bem, esse risco ele tem que ser muito bem avaliado. Né? E, mais uma vez, passa a se depender também de um estudo de ocorrência de risco em relação àquele determinado bem, certo? Isso aí nem sempre é possível se fazer por conta própria. A própria empresa que vai fazer o seguro, ou a entidade que vai fazer o seguro, nem sempre ela tem, na maioria das vezes, né, quase 100% das situações, ela não tem condição de fazer esse estudo. Então, ela tem que buscar bases de dados aí públicas, né, de banco de dados públicos, como, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, se for um seguro de um veículo, certo? Tem que pegar a base de dados da Secretaria de Segurança, tem que conseguir acesso a essa base de dados para ver, por exemplo, qual é a ocorrência de furtos e roubos de veículos nas regiões consideradas, né, onde eu pretendo atuar com seguro, certo? E aí, com base nesses dados, é que se faz o quê? Se faz a planificação do risco efetivo ali em relação àquele determinado seguro, certo? E só com base nisso é que você consegue estabelecer um valor de prêmio que seja um valor confiável, tanto para a entidade seguradora, quanto para o segurado, certo? Existem dois lados, né? Existe o lado da seguradora, que ela tem que operar aí um valor que dê para ela também um retorno, nós estamos falando de seguro comercial, certo? E que dê também a segurança ao segurado, de que ele não vai ficar a ver navios, né, no caso da ocorrência do sinistro, ou no caso da ocorrência do seguro em si mesmo. Beleza? Tá claro isso aí para vocês? Sim. Continuando ainda em relação à evolução histórica, mesmo parecendo uma ciência recente, que de certa forma é, né? Assim, tendo em vista muitas questões aí já foram devidamente resolvidas, né? Existe hoje todo um aparato de arcabouço teórico que realmente sustenta bases que podem ser bases seguras, mas isso só veio acontecer mesmo de uma forma mais latente a partir de um período para cá. Vamos pegar Brasil, por exemplo, né? De 60 anos, 60, 70 anos para cá. Né? Apesar de ser
uma ciência que já tem mais de 150 anos aí, certo? Mas a evolução mesmo, como ciência, onde envolve, né, uma segurança, de 60 anos para cá. E ainda assim, você vê, nós estamos com situações aí de desequilíbrios, né, em diversos campos aí da área de seguro. Então, nós temos aí, no século XVII, o mercado securitário se expandiu e ganhou novos produtos de cobertura terrestre, especialmente em decorrência do Grande Incêndio de Londres, de 1666, que destruiu cerca de 25% da cidade, né? Então, nesse século aí, no ano de 1666, ocorreu lá esse evento, né? Um incêndio, que destruiu uma grande parte da cidade. E aí a gente vem justamente para essa questão, né? Que a ciência atuarial, ela existe, ela é decorrente dessa necessidade que as pessoas têm em proteger o seu patrimônio, em proteger a sua saúde, em se proteger, em proteger o seu futuro, certo? Então, tem sempre esse aspecto de proteção, ok? Então, esse mercado securitário, ele só existe porque existe uma necessidade nossa em se sentir seguro, né? Ah, eu vou comprar um carro de 100 mil, eu não quero perder esse carro daqui a uma semana porque alguém vai lá e vai roubar esse carro. Então, eu acabo gastando um pouco a mais para não correr o risco de perder assim uma quantia tão elevada, né? Para algumas pessoas, para outras não. Enfim, de uma forma ou de outra, a necessidade é justamente de não ter esse prejuízo aí, certo? Isso envolve tanto a questão de bens, como a questão de direitos, como a questão de obrigações, como a questão de saúde. Nós pegamos o plano de saúde, é um seguro que também que nós temos, né? Plano de saúde. Ainda no século XVII, na Inglaterra e na Holanda, a venda de títulos públicos que asseguravam ao tomador a recepção de uma renda vitalícia. Então, esse é o primeiro registro que se tem de um plano de previdência, né, de aposentadoria, certo? Surgiu justamente nesse período aí na Holanda e na Inglaterra. E o Estado vendia títulos públicos com o objetivo de dar uma renda aí para as pessoas que viessem adquirir esse título, que é um tipo de plano de previdência, né, ainda que fosse de uma forma bem mais rudimentar. Esse trabalho foi destinado aos melhores matemáticos da época. Então, chamou-se lá matemáticos para que eles pudessem justamente estabelecer uma segurança em termos de retorno que o Estado pudesse ter e prover na venda desses títulos públicos, e para que não viesse também a ter prejuízos aí. Formalmente, a ciência atuarial nasceu no final da primeira metade do século XIX, na Inglaterra. Os primeiros estudos destinavam-se para as entidades da área de pensão e aposentadoria, basicamente com o objetivo de estudar a mortalidade da população, certo? Então, lá no século XIX, né, de 1800 até 1900, nós tivemos aí os primeiros estudos mesmo, voltados já com a base mais técnica em termos de ciência atuarial. Já no século XX, a área de seguros expandiu a abrangência do estudo atuarial e a inserção cada vez mais frequente das empresas de seguro e pensão no mercado financeiro fez com que as ciências atuariais especializassem-se cada vez mais em campos econômicos e financeiros. Então, ela vem evoluindo aí ao longo dos séculos, né? Assim como toda e qualquer ciência, à medida que a população vai adquirindo novas tecnologias, novos conhecimentos, elas vão evoluindo, né, vão crescendo juntamente. A ciência atuarial, assim como seu principal campo de estudo, o seguro, desenvolveu-se desde os primórdios sob o princípio do mutualismo,
onde os indivíduos se organizavam em grupos com o interesse de proteger-se de tragédias e perdas, certo? Então, esse conceito aqui de mutualismo, ele é um conceito que aparece muito, né, e ele faz parte de todo esse processo de seguro, que é justamente se basear aí na questão de quando você vende um seguro para determinada população, nem todo mundo vai, obviamente, vai acessar aquele seguro, vai acionar o seguro em razão de um evento ocorrido, né? Porque não faria nem sentido você fazer um seguro sabendo que 100% da população que você vendeu o seguro vai precisar desse seguro, certo? Então, o mutualismo, ele tem essa característica, né? Eu conheço lá, eu tenho uma base razoável de risco da quantidade de pessoas que devem ir a precisar desse seguro, e baseado nisso eu faço o cálculo também dessa relação de entrada de recursos e saída de recursos, com vista a manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano. No caso aí, professor, por exemplo, carga mais valiosa, entendeu? Então eles cobrem, tem seguro, mas é mais caro, né? A taxa que eles cobram, por exemplo, diferente de outra carga que não teria, por exemplo, uma periculosidade maior. Por exemplo, como estava tendo naquele tempo de roubo de carga de tomate, essas coisas, entendeu? Os caras tiveram que criar até seguro. Sim. A questão do preço do seguro, ela está diretamente relacionada ao valor do objeto segurado, obviamente. Quanto maior o valor do objeto, maior o valor do preço que se paga por esse seguro, e também do risco, né? O risco ele é uma variável que afeta diretamente o preço do seguro. Quanto maior o risco, quanto maior o valor, maior o valor do preço desse seguro. Isso aí é uma relação direta de causa e efeito. Ok? Professor, eu tenho uma pergunta. A seguradora pode se recusar a segurar um bem de uma pessoa porque o índice de roubo e furto é muito grande? Tipo de carro, por Pode, exemplo? Pode? pode. Ah, pensava que isso daí era ilegal. Não, não é legal, porque isso aí é um contrato, gente. O seguro, ele é um contrato entre duas partes. E num contrato entre duas partes, ninguém é obrigado a assinar, se ele não quiser. É igual um casamento, né? Alguém aqui é obrigado a casar? Não é. É Certo? igual aqui, Então, por exemplo, aqui a gente não vive isso, né? Porque aqui é perigoso, mas não é tanto perto de outras capitais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quem mora nas favelas, nos morros, tem muita dificuldade de assinar um seguro, né? sim, De automóveis, essas coisas. E aí, o que eles fazem? Eles têm a cooperativa, né? Eles pagam a cooperativa, aí a cooperativa vai em caso de alguma coisa acontecer, roubo, essas coisas, a cooperativa vai e entra e paga o prejuízo daquele cooperador também. Aí eu tava pensando, né, que isso se dá por isso, né? Porque como eles não têm respaldo nenhum, o próprio pessoal da comunidade decidiram fazer esse seguro à parte, né? Para sim, se beneficiarem. Deveria ser é, estudado também, né? As cooperativas aí também. Tá virando é, uma ramificação, né? Das seguradoras. exatamente. É, existem, como você falou aí de favela, né, Rio de Janeiro e tal, enfim, tem essa questão também. Assim, às vezes até essas cooperativas, elas são pano de fundo para outras coisas, que a gente não vai entrar no caso agora, né, como milícias, porque eles se aproveitam de áreas que as entidades privadas não querem atuar, né, e às vezes até tomam mesmo o lugar deles, simplesmente. Se a gente pegar, por exemplo, aí, TV a cabo na favela, quem fornece não é a NET, com certeza, né, chamado GatNet lá, enfim. Existe um poder paralelo, né, a gente está falando aí agora de uma questão, uma situação totalmente atípica, ainda que existente, certo? Como falar atípica no sentido de que não deveria existir, certo? Mas ela existe, e isso aí é uma realidade. Tranquilo até aí? Sim. Sim,
Todo Tranquilo, mundo professor. entendeu o que é o mutualismo? Vocês conseguiram captar a mensagem do que é o mutualismo dentro dessa questão de seguro? Sim, eu consegui. Sim. Ok. E aí a gente está falando dessa questão do risco, né? Pense em risco como uma probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere prejuízo econômico, certo? Então, quanto maior a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, se a gente pegar, por exemplo, tá falando aí do roubo de veículos, né? Maior o risco envolvido. E aí pode até acontecer essa situação que a Ciliane citou aí, da entidade securitária nem querer fazer o seguro. Realmente ela não tem, não é obrigada. É importante diferenciar risco de probabilidade, né? A probabilidade é a parte do risco. Na verdade, nós temos aí que a probabilidade é que compõe o risco aí nesse caso, né? A probabilidade de determinados eventos. E aí, para assim ser classificado, precisa basicamente ser causador de uma perda econômica reparável. Tá? Então, existe uma questão importante aí, a gente está falando de seguro, a gente está falando de um contrato, e é óbvio que nenhuma entidade, em sua sã consciência, ela vai fazer um seguro de algo que seja irreparável. Não faz nem sentido. Então, tem que trazer essa característica aí. Essa característica é a principal característica formadora do risco, aqui nesse caso, dentro do seguro, tá? Dentro do seguro. Então, quando a gente fala de risco segurável, a gente está falando dessa característica aí, tem que ser um risco associado a uma situação de perda econômica, né? Tem que ter o valor econômico para se configurar também, é uma das características, e tem que ser reparável, obviamente. Tem que estar dentro daquilo que se entende como valor justo para se pagar, né? E que esteja dentro do equilíbrio econômico e financeiro também previsto. Tipo uma perda total de um veículo, professor, eles fazem os reparos? Tipo, Sim, o quando seguro? a gente fala reparável, a gente está falando de ter possibilidade de ser reparável, né? Uhum. Existem alguns tipos de situações que são consideradas situações, coisas irreparáveis, no sentido assim, de vamos pegar a capacidade da entidade em estar cumprindo com a obrigação de reparar o seguro. Reparar o segurado, né, o beneficiário. Nem sempre ela vai poder assumir essa responsabilidade. Assim, Então, é para porque ela, muito, pode porque falar. muitas seguradoras, elas procuram até verificar, por exemplo, um caso de um veículo, né? Elas só fazem um seguro, tipo, se o veículo dormir fora da residência, o seguro, muitas vezes, eles já falam logo que não cobre, né? Por isso que vê se tem garagem, essas coisas. Não, na verdade, assim, Nayama, o que acontece aí? Quando você, porque às vezes as pessoas também não têm que tomar cuidado, quando faz o seguro, você tem que ler bem o contrato, e o que ela está falando. Não sei se vocês vão se lembrar aí, mas alguns devem se lembrar com certeza, que quando você faz o seguro de veículo, por exemplo, você responde um questionário, né? Aquele questionáriozinho, qual a idade, o carro fica na garagem na sua casa, ele fica na garagem, ele fica também em garagem no trabalho. Tudo isso aí é o quê? Por que você responde esse questionário? Você está fazendo um contrato, certo? E se você mentir nessa resposta que você deu, esse contrato ele pode ser anulado. Se você falou, por exemplo, que o seu carro dorme na garagem, e na verdade você não tem garagem, se o seguro vai lá e faz a perícia, e verifica que o carro foi roubado, e você não tinha garagem para guardar o carro, mas que quando você fez o seguro, você respondeu que tinha garagem, ele não vai pagar o seguro para você. Por quê? Porque ele entende que a pessoa está agindo de má fé no momento que ela afirmou que tinha garagem na casa e não tinha, certo? E por que ele faz essa pergunta? Porque ele vai basear o preço do seguro
obviamente, no risco. Como eu falei, o risco, ele é o quê? O elemento básico para se precificar o seguro. O risco de eu ter um carro roubado fora da garagem é muito maior do que dentro da minha garagem. Isso é claro, é o objetivo, certo? E aí, eu vou passar o preço do prêmio ao segurado de acordo com isso também. Não, se a pessoa tem garagem, o preço é um, se não tem, é outro. Nada mais justo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas preenchem aquilo ali e acham que, não, isso aqui não, botar aqui em garagem aqui, certo? Tanto é, professor, quando a gente faz um seguro, E, lá professor, também você tem que indicar se você é o único motor, um exemplo de carro, né? Se você é o único motorista, se quem Isso. dirige, pergunta até a idade, se tem mais de uma Isso. pessoa, pergunta a idade, tudo. Se você é o Exatamente. principal ou se tem mais um, tudo isso pergunta no seguro. Se é Na homem, se é mulher. verdade, Exatamente. professor, na verdade, muito. hein, professor? Peraí. Quem tá falando agora é a Josi, né? Fala, Josi, vai lá. Hein, professor? A minha irmã foi fazer o seguro do carro, aí deu um valor. Só que como meu irmão ia usar o carro Como é para que fazer as o Uber, opções, né? que ela colocou que ele ia fazer o Uber, o valor do seguro dobrou. É isso aí. Exatamente isso. Mais alguém ia falar? Nayane ia falar alguma coisa? Sim, não, eu estava falando que muitas seguradoras elas mandam um dos vendedores tá indo no local para estar verificando, né? Inclusive onde está para estar verificando realmente não adianta nem só responder o questionário lá, eles mandam até na residência para estar verificando. Em alguns Sabe como que casos, nem sempre, em funciona, alguns né? casos. Nem todos. Uhum. Mas é isso aí, ó. Só, por exemplo, por que eles pegam? É o perfil. E por que pergunta a idade? Uma pessoa que recém-habilitada, um rapaz de 18 anos, a possibilidade de se envolver num acidente é muito maior do que, por exemplo, um senhor de 60 anos, tipo 50, né? Também eles vão lá na E tem menos de estatística. 25 paga mais. Exatamente. no seguro. Eles vão lá nos dados estatísticos e verificam, olha, do total de acidentes ocorridos aqui no DF, 70% dos acidentes foram homens e 30% mulheres. Aí o que eles pensam? Bom, então, é muito mais seguro eu fazer, é muito mais certo que eu faça com o público feminino e eu não tenha ocorrência do sinistro. Então, o preço desse seguro para essas pessoas é mais barato. Quando ele pergunta se tem um segundo condutor, é justamente também para isso, para precificar. Por exemplo, o carro está da Cileane, mas não, ela dirige só ela que dirige, não. Dirige ela e dirige o marido dela. Então, vai alterar o preço do seguro também. Se ela coloca lá que ela é a única condutora, ela está assumindo o quê? Que se acontecer alguma coisa com aquele carro com outra pessoa dirigindo, que não seja a que ela indicou, o seguro pode não vir a pagar. Ele não é obrigado a pagar essa importância. É tipo no caso do meu, o seguro do meu. O meu carro é no nome do meu esposo. Aí o seguro é no nome dele, só que a principal condutora sou eu. Isso, É exatamente. assim que é feito. Então é importante não mentir, né, para a seguradora quando você faz o contrato. Por mais que tenha alteração no preço, mas não adianta você fazer um seguro, vou baratear o seguro mentindo, porque se ocorrer o evento justamente naquela situação onde você mentiu, você vai acontecer o quê? Você não vai receber o prêmio, né? Não vai conseguir receber. Por quê? Porque lá no contrato você falou que era para essa situação, e essa outra situação não estava prevista no contrato. Contrato é contrato. Quando a gente fez a primeira vez o seguro, aí a gente foi olhar para ver se a diferença era muito grande. O valor é bem pequeno, a diferença é muito pequena. Sim. Nesse fato, né? Nesse caso, tem casos e casos. A diferença é muito pouca mesmo. É isso aí. Beleza? Então é isso, galera. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Estamos falando do risco, né? Existem ainda outras exigências para a segurabilidade de um risco, a saber, o risco deve ser, primeiramente, possível, né? Incerto, óbvio. Se for uma coisa certa, não é risco, né? Para ser configurado o risco, tem que ser incerto. Um evento futuro, não existe, né, risco de coisas passadas. De coisas passadas são bases de dados para se fazer o cálculo do risco. Independer da vontade humana, não é isso? Para ser classificado. A gente está falando de risco aqui, gente, sobre a ótica da
a atuária, da ciência atuarial, sobre a ótica de relação entre segurados e seguradoras, ok? Independente da vontade humana. Então, se você vai lá, não, eu quero receber o seguro do meu carro, vou jogar meu carro dentro da piscina. Se for descoberto que você aí vai ter uma perícia, vai ter apuração, envolve até muitas vezes polícia, né? Na maioria das vezes envolve polícia. Então, você não vai receber o seguro se for confirmado que aquilo foi feito por vontade própria, né? Inclusive, teve até um caso que eu estava vendo, foi alguns meses atrás, de um seguro de uma lancha que pegou fogo, acho que foi não sei se foi na Três Ranchos, acho que foi Três Ranchos, isso mesmo, lá em Minas, né? Três Ranchos, o pessoal vai muito para lá para andar de lancha. Uma quadrilha, né, professor? Oi? Era uma quadrilha que foi presa. Eles compravam para receber o seguro, Isso. aí eles cometiam o crime. No caso dessa lancha, acho que eles pegaram não sei quantos mil, acho que foi 500 mil. Eu sei que era uma lancha bem cara, né? Uma lancha e foi feito, foi um incêndio criminoso mesmo para pegar o seguro mesmo. Exatamente. Enfim, então tem essa característica, independente da vontade humana, tem que ser mensurável, né? Óbvio, o seguro ele tem que ter essa possibilidade de mensurar o valor monetário, a gente está falando monetariamente mensurável, certo? E o risco também tem que ser mensurável, né? Não só o valor do bem, homogêneo e não catastrófico, certo? Ou seja, a ocorrência do risco na questão de seguro, ela tem que ser um risco que ocorre ali com uma certa regularidade, não pode ser uma coisa muito, né, de repente está lá em cima, daqui a pouco está aqui embaixo, porque aí o risco se torna muito volátil e fica difícil você estabelecer um preço justo, né, e o risco, a volatilidade, ela acaba aumentando muito o risco, e aí ocorre essa situação que foi falada aí muitas vezes, às vezes já tem homogêneo e alto, às vezes ele tem a volatilidade, são duas coisas diferentes, e a seguradora pode vir a não aceitar, né, pela dificuldade, às vezes, de dar aí um caráter homogêneo ao risco ali naquela situação, certo? E, obviamente, que não pode ser catastrófico, porque qual a seguradora que vai conseguir cobrir aí, por exemplo, uma catástrofe em condições aí extremas, acaba ficando muito caro. Então, tem essa questão também do lastro que a seguradora tem, de dar cumprimento a essa obrigação de pagar ao segurado pelo que foi contratado. Tá claro esses elementos aí para vocês? Todo mundo entendeu? Tá. Tranquilo, professor. Sim, professor. Bem, ainda sobre fundamentos de seguro, nós temos que é uma operação formalizada por um contrato, no qual uma parte se compromete a cobrir eventuais prejuízos, no caso de um acidente coberto pelo contrato, e em troca recebe para isso uma quantia em dinheiro para que possa fazer frente a esse prejuízo. A esse pagamento dá-se o nome de prêmio de seguro, certo? Então, aquele valor que nós pagamos lá para a seguradora é o que nós chamamos de prêmio do seguro, tá? Então, na verdade, esse prêmio aí é o que se paga para se ter o seguro. O segurado que paga o prêmio, né? Em relação à profissão do atuário, temos aí o Decreto-Lei 806, de 4 de 1969, que dispõe sobre a profissão do atuário em seu artigo 5º e define as atribuições desse profissional. O atuário atua principalmente nos segmentos de seguro e capitalização, previdência social e privada, resseguro e instituições financeiras. Incluiria também aí o co-seguro também. Foi falado aí, eu incluí aí para vocês. Temos ainda que a atuária é dividida em 2 ramos. O ramo vida, com características de longo prazo, estuda os modelos relacionados à aposentadoria, pensões, seguros de vida e saúde. Então, quando a gente fala de ramo vida, a gente está falando de seguro voltado às questões da vida das pessoas, né, no sentido próprio. E o ramo não vida, com características de curto prazo, estuda modelos relacionados a seguros em geral, como automóveis, responsabilidade civil, entre outros. Certo?
Estou falando de bens, enfim, situações intangíveis, como direitos, obrigações. Mostrar aqui para vocês como é que é estruturado o Sistema Nacional de Seguros Privados aqui no Brasil. Então, nós temos aí no topo aí o Ministério da Fazenda, abaixo nós temos aí o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, né? Nós temos aí também o CRSM-SP, que é o Conselho de Recursos, né, do Sistema Nacional de Seguros Privados. Abaixo nós temos aí também o Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, o IRB, que trata dos resseguros também, as entidades abertas de previdência de planos privados, né, de seguros, seguradoras e resseguradoras, os próprios segurados e os corretores habilitados. Então, nós temos aí os órgãos normativos aqui, né, parte de cima, as entidades supervisoras, né, a Superintendência de Seguros Privados, o Instituto de Resseguro do Brasil, certo? E abaixo aqui, as entidades, juntamente com as seguradoras e resseguradoras, os segurados, e fechando essa cadeia aqui, os corretores que fazem a intermediação desses seguros. Professor, Oi, essas resseguradoras seria o quê? vou explicar mais na frente. Tá? Vou explicar para vocês o que é um resseguro, o que é um pós-seguro, né? Estamos falando aqui, por enquanto, o que é o seguro, mais na frente vocês vão entender como é que funciona isso. O Sistema Nacional de Seguros Privados tem por objetivo fortalecer o mercado segurador, propiciando condições de liquidez e solvência seguradora, sendo composto dos seguintes elementos, né? Então, nós temos aqui justamente aqueles elementos que estão compostos aqui nesse cronograma da estrutura. Tá? Os elementos estão subordinados, né, também na mesma composição lá do cronograma. Só um minutinho aí, gente, que o Sérgio está me ligando aqui. Professor, nós estamos visualizando o seu zap aí. Oi. Dayana, minha linda, boa noite. Depois dá uma olhadinha lá no seu WhatsApp que eu te mandei uma mensagem, tá? Tá bom, olha sim, ideia. Tá, cheirinho.
Beijo. Beijo. Vamos lá, pessoal. Foi o César que me ligou aqui, porque tinha uma aluna que está tentando entrar e não está conseguindo. Provavelmente ela não está no grupo, né? E eu até atualizei já lá no Moodle, mas ela não deve estar tentando entrar pelo Moodle, ela deve estar tentando entrar naquele outro endereço. Aí eu estava explicando para ele isso aqui, tá bom? Desculpa a interrupção aí, vamos dar prosseguimento aqui. Muito bem. Aqui nesse quadro, pessoal, nós temos aqui quais são as atribuições, né, de cada órgão aí, de cada um que está composto ali na estrutura do Sistema Nacional de Seguros Privados, né, a competência de cada um destes, né. Então, nós temos aí o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão máximo do sistema, cabendo-lhe fixar as diretrizes e as normas da política de seguros privados. A SUSEP, que é uma autarquia com personalidade jurídica, de direito público, dispõe de autonomia administrativa e financeira e tem como atribuição fundamental fiscalizar o fiel cumprimento da legislação de seguros. O IRB, que é a entidade de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, cuja atribuição é a regulação das operações de pró-seguro, resseguro e retrocessão. E as entidades abertas, que também objetivam instituir planos de aposentadoria, pensões, pecúlios, benefícios semelhantes aos da Previdência Social, sendo denominadas de entidade de previdência complementar. A maioria de sociedades civis visando lucro, reconhecidas pela Lei Complementar 109, de 29 de 5 de 2001, e pela DL 73, de 21 de 11 de 66, em princípio, na qualidade de empresas fechadas, atendendo a determinada classe ou categoria profissional, porém, tornaram-se empresas abertas, fácil aceitação indiscriminada do público em geral. As seguradoras e resseguradoras, obrigatoriamente, são constituídas na forma de sociedades anônimas, cuja atribuição é assumir todos os riscos contratados com os segurados entre elas, não estão sujeitas à falência, né? Então, vamos deixar claro isso. E por que essa observação é importante? Nós estamos falando aqui do mercado que tem que ter uma segurança jurídica para quem acessa. Então, você vai fazer um seguro. Aí você fez um seguro da sua residência. Aí acontece alguma coisa com sua residência lá, pega fogo. Aí você vai lá acessar o seguro, a empresa faliu. Que seguro que você tinha? Como assim, né? Se a empresa entrou em falência. Enfim. Esse tipo de empresa ela não tem o direito, né, de entrar em falência, ela sofre, inclusive, ela pode pedir sim concordata, melhor, desculpa, ela não poderá implementar concordata, porque, na verdade, elas sofrem toda uma fiscalização aí, que é justamente no sentido de proteger o segurado, para que ele não venha a ficar a ver navios, no caso de ter que acessar aí o seguro, né? Ok? Então, o regime que nós temos aqui é de liquidação extrajudicial, que, no caso, as próprias sociedades que fazem a supervisão, aí, as entidades que fazem a supervisão dessas empresas, elas têm por objetivo e finalidade garantir que, mesmo que essa empresa venha a não existir mais no futuro, ela primeiro tem que dar cumprimento a todas as suas obrigações com seus segurados. E aí, existe toda a legislação voltada para isso, para que se criem aí determinadas reservas matemáticas, né, que justamente tem por objetivo impedir, né, que essas entidades venham dar o cano nos seus contratantes, ok? Temos aí o segurado, que são as pessoas físicas e jurídicas que contratam. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que ela não pode nem pedir falência. Independente Não disso, pode, ela tem que não cumprir pode os pedir. contratos. É isso? Ela não pode pedir falência. O que ela pode fazer é entrar em processo de liquidação extrajudicial. No caso aí, ela vai ser supervisionada, né, essa liquidação, à medida que ela vai cumprindo com as suas obrigações, com todos os seus contratantes ali, todos os seus segurados, até que ela possa, no final, ser extinta. Certo? Isso é uma forma de garantir da segurança jurídica ao mercado seguritário. Né? Imagina só, você faz um seguro
de um bem, né, um bem valioso, e quando você precisar de seguro, essa empresa não tem condição de cumprir. É justamente para que isso não aconteça, senão perderia todo sentido, né, e o mercado acabaria sendo afetado de uma forma muito incisiva, aí, né? As pessoas não passariam a não mais contratar esse tipo de situação, se houver qualquer tipo de situação que se remeta a um possível calote, digamos assim. Tá claro? Professor, Diga. tem alguma diferença de empresa que é seguradora, por exemplo, por seguro, entre elas e cooperativa? Que hoje está tendo cooperativa que fazem seguro também. Aí é a mesma regra que entra, A jurídica, mesma, ou não? sim, mas se você estiver falando de uma cooperativa que trabalha com seguro, que está devidamente registrada, a regra é a mesma, não vai se modificar, tá? Agora, se for uma cooperativa que faz as coisas de uma forma pirata, né, enfim, dentro da ilegalidade, aí não há nenhuma garantia, gente. Aí cabe ao segurado que ele verifique o registro dessa cooperativa junto à SUSEP, tá? Que é a Superintendência de Seguros Privados. Tem que haver um registro para ela que possa atuar no mercado, entendeu? Beleza, entendi. Porque o meu seguro do meu carro é pela cooperativa, entendeu? Eu vou até pesquisar isso aí também. As regras são a mesma. A forma de constituição da empresa, ela não altera as regras quanto à segurança do segurado, dos contratantes, tá? Beleza. E por último, nós temos aí os corretores habilitados, né? São pessoas físicas e jurídicas empenhadas na angariação de seguros, são aqueles que fazem a intermediação dos negócios, cabendo-lhes em contrapartida por essa prestação de serviços às seguradoras, uma remuneração a título de comissão, né? Beleza? Então é isso, nós temos aí a função de cada um dentro dessa estrutura. E aí ainda temos aí, né, o Ministério da Fazenda, que é o órgão de assessoramento da Presidência da República, integrante do Poder Executivo, que tem ação direta sobre os componentes do sistema. O Conselho Monetário Nacional, que é subordinado ao Ministério da Fazenda, cuja tarefa é atualizar e corrigir os valores monetários, fixado na legislação de seguros, cada um dentro da sua atribuição aí, né, gente? O Banco Central, que é executor da política monetária traçada pelo Conselho Monetário Nacional, e o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, que é o órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, cuja finalidade é o julgamento em última instância dos recursos de decisões da SUSEP. Ok? Regulamentação das operações de seguro. Tem todo e qualquer ato legal que regule e normatize as operações de seguro, mesmo que de aplicação genérica caibam total ou parcialmente. Então, nós temos aí, como exemplo, leis, decretos, resoluções, portarias, circulares e instruções normativas. Somente o governo federal tem poder para legislar sobre a matéria de seguros, ficando a cargo dos poderes estadual e municipal, a legislação tributária e outras a eles pertinentes. Certo? Então, quando a gente fala de mercado seguritário, gente, somente o governo federal, só a esfera federal é que pode criar lei, né, de regulamentação dentro desse mercado aí, beleza? Estados, municípios, Distrito Federal não têm essa prerrogativa de criar leis. Seguro como instituição, né? Já falamos ali um conceito de seguro anterior. Esse conceito é um conceito mais abrangente um pouquinho, né? Transferência do risco através do qual uma parte do segurado transfere a probabilidade de perda financeira para outra parte denominada companhia de seguros. Podemos ainda conceituá-lo como uma obrigação assumida pela seguradora mediante o recebimento antecipado de um prêmio em reparar danos causados ao segurado ou a terceiros pela ocorrência do evento, né, no caso o risco, previsto no contrato, que a gente pode chamar de apólice ou bilhete de seguro, certo? Então, quando a gente fala de bilhete de seguro, a gente está falando daquelas situações, por exemplo, quando a pessoa vai viajar de ônibus, certo? Ela já compra a passagem, dentro da passagem, ela já está pagando um seguro ali dentro. É isso que chama de bilhete de seguro. Então, o seguro, não obrigatoriamente,
você tem que assinar uma apólice, não. Às vezes, determinados tipos de serviços que são fornecidos, eles já apresentam dentro do seu próprio preço um bilhete de seguro ali, no caso de ocorrência de qualquer tipo de evento. Portanto, o objetivo do seguro é social, pois visa exclusivamente reparar danos. Aí já falamos desse conceito, né, transferência do risco, também já falamos isso aí. Está repetido esse slide aqui. Quais são os elementos básicos aqui, né, gente, do seguro? O risco, que é o evento de ou acontecimento possível, futuro incerto, falamos até mais elementos ali anteriormente, no outro slide. Nós temos aí um elemento que é a responsabilidade, que é a obrigação assumida pela seguradora no sentido de reparar os danos causados ao segurado, porém limitando-se essa obrigação ao valor da importância segurada, né? E o sinistro, que é a ocorrência do evento ou risco previsto no contrato. Então, quando a gente falar de sinistro, aí a gente está falando quando você contratou lá o seguro contra roubo de veículo, certo? E se acontecer do seu veículo for roubado, é o que nós falamos da ocorrência do sinistro, né? Então, sinistro é só quando o risco da situação acontece, e aí aciona-se o seguro. Falamos também sobre o mutualismo, trata-se do princípio no qual se fundamentam as operações de seguro, quando, reunindo pequenos recursos de um grupo de pessoas ou de uma comunidade que administrados, geram mais recursos para reparar os danos causados a qualquer um dos integrantes do grupo. Certo? Essa é uma característica muito latente dessas relações aí entre seguradora e segurados. Temos ainda que os seguros são classificados em seguros sociais, que são seguros de aposentadoria, pensões, pecúlios, acidentes de trabalho, todos esses aí sob a administração do INSS, e os privados, que são administrados por iniciativa privada, seguradoras, resseguradoras, co-seguradoras, que dizem respeito ao seguro dos ramos elementares, ramos de vida e seguro-saúde, por exemplo. Dentro desses conceitos, nós podemos dividir esses seguros através do ramo ou sua modalidade. Então, são os tipos de seguro que nós podemos ter aí. Seguros de bens, né, até falamos aí, garante danos causados a objetos, tais como veículos, móveis, imóveis, veículos, etc. Seguro de pessoas, que compreende as modalidades cuja finalidade é reparar danos físicos causados especificamente a pessoas, como, por exemplo, seguro de acidente pessoal ou seguro de vida. Seguro de interesses, que garante os elementos patrimoniais de propriedade dos entes e das entidades, como, por exemplo, seguros de lucros cessantes, seguro de crédito. Responsabilidades também, que cobre a responsabilidade contratual e extracontratual do segurado, como, por exemplo, responsabilidade civil geral, né, civil facultativo, o próprio DPVAT, que são danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Podemos ter também seguro de obrigações, que tem por objetivo garantir ao segurado descumprimento de obrigações assumidas perante qualquer pessoa física ou jurídica, no caso aí, seguro contratado pelas empreiteiras de obra, com a finalidade que eles se desobrigarem perante terceiros de multas ou ônus decorridos de paralisação de obras sob sua responsabilidade, ocasionada por eventos alheios à sua vontade, né? Então, é outro tipo de ramo aí que nós temos. Direitos, que também é um seguro oposto ao das obrigações, nesse caso, ou seja, é para garantir o direito de alguém, né? No caso aqui, desse exemplo que foi dado aqui, da empreiteira, a parte tomadora de serviço, ela também pode ter um seguro para garantir o direito dela em recebimento aí de alguma coisa, caso ela venha a não ter esse recebimento. E, por último, garantia, que tem por objetivo garantir a falta de pagamento da parte do devedor, porém, exclusivamente em caso de morte do devedor. Então, quando vocês fazem lá um contrato para financiar um imóvel pela Caixa Econômica Federal, certo? Dentro desse contrato, é incluído também um seguro de garantia, caso a pessoa, né, o contratante, o devedor, venha a falecer, a Caixa Econômica não venha ficar a ver navios aí
no pagamento dessa obrigação, e também a família do segurado, ela também fica aí garantida aí, que se ele venha a falecer, o imóvel vai ser quitado, certo? Tranquilo aí, gente, em relação a essas modalidades de seguro, bens, pessoas, interesses, responsabilidades, obrigações, direitos e garantia? Tranquilo. Sim. Temos ainda aí, gente, contrato do seguro, né? Nós falamos aí de apólice, de bilhete de seguro. Então, o que é o contrato de seguro? É a formalização do compromisso assumido pelas partes contratantes, mediante condições previamente estabelecidas. E, bem assim, toda e qualquer cláusula especial que tenha por finalidade regê-lo, certo? Então, é bom deixar claro que uma das características do seguro é a formalidade, certo? Então, tem que haver aí um documento que garanta aí o cumprimento das obrigações, né, e dos direitos também que possam vir a ser exercidos. Características, tem que ser consensual, isso do contrato de seguro consensual, porque depende do consenso ou concordância das partes contratantes, certo? E aleatório, destaque-se o caráter aleatório do contrato de seguro pelo fato da ocorrência do evento ou risco previsto no contrato, independente da vontade dos contratantes, bem como não tendo data fixada, certo? Então, é um evento aleatório. Você só faz um seguro se o evento tivesse essa característica de ser aleatório. Se for algo que você já sabe que vai acontecer, não tem sentido nenhum para a seguradora fazer o seguro, né? Só estaria beneficiando aí, no caso, o próprio segurado, certo? Então, se eu faço um seguro, por exemplo, no caso aí, como aconteceu aí, o exemplo foi dado, né? A pessoa fez contrato com uma lancha, né, de luxo, depois foi lá e botou fogo e recebeu o seguro. Qual é a vantagem disso para a seguradora? Nenhuma, né? Isso aí não é uma situação aleatória, foi feita da vontade da própria pessoa, né? Então, o aleatório ele tem essa característica de independer da vontade dos contratantes. Temos ainda, precisa ser oneroso, porque o segurado terá que dispor de um valor monetário para obter a cobertura desejada. Tem que ser formal, acabamos de falar, né? Tem que ter uma formalização. Bilateral, ou seja, tem que ter aí as duas partes envolvidas, certo? Não existe. Vocês conhecem algum contrato de uma pessoa que envolve só uma pessoa? Não tem, né, gente? Tem que sempre os dois lados aí. E boa-fé. Tem que ter essa característica aí. Caracteriza boa-fé enquanto não ocorrer dolo ou má-fé por parte dos contratantes, seguradora ou segurado. Temos ainda como elementos, já falamos do risco, identifica o evento ou a modalidade do seguro, a importância assegurada, que é o valor monetário atribuído ao bem, óbvio. Então, o prêmio que se paga aí no seguro está vinculado, está ligado diretamente, né, tem uma relação direta com a importância assegurada. O prêmio, também já falamos, que é o valor monetário que o segurado paga antecipadamente à seguradora, para que ele venha gozar da cobertura do risco contratado. E a indenização, que é, no caso aí, da ocorrência do sinistro, né, a quantia necessária para reparar o bem ou a integridade física da pessoa danificada, no caso, se for um seguro de pessoa. Temos ainda o interesse segurável, que caracteriza sempre o interesse do contratante sobre o objeto segurado. Sem essa característica, o seguro se igualaria ao jogo, né? Então tem que haver aí uma situação onde não há questão de quem vai ganhar ou quem vai perder, né? Isso aqui não é um jogo. Então, existe interesse muito mais voltado pelo aspecto social, por parte da seguradora, óbvio que tem a parte comercial também, certo? Mas por isso mesmo é que tem todos aqueles entes lá que ficam fiscalizando, né, e normatizando o mercado, porque o objetivo é muito mais voltado à área social, ainda que nós tenhamos, obviamente, envolvido aqui a questão comercial. O prazo, que é o período de vigência do seguro, tem que ter um prazo, né? O seguro ad eterno não existe. E as condições que exprimem a forma de contratar, explícita no contrato, denominadas condições gerais, particulares e especiais. Óbvio, né, gente? Nós temos um contrato,
tem que ter aí bem estabelecido quais são as condições desse contrato. Serve para qualquer situação, não só na parte de seguros. Beleza, aqui nós temos alguns elementos técnicos que eu vou falar para vocês, mas ainda essa parte aqui a gente vai ver com um pouco mais de calma ainda, tá? Porque aí a gente vai começar a tratar sobre as questões de cálculos, né? Cálculos atuariais, das reservas, certo? Mas eu trouxe aqui alguns slides já para vocês terem uma certa noção. E um dos elementos técnicos que nós já até vimos isso aí na aula passada é o cálculo atuarial, que é efetuado pelos atuários quando são estudados e observados determinados fenômenos ou ocorrência de riscos no seio de uma comunidade, utilizando recursos matemáticos e estatísticos. Da observação de determinado risco, considerando vários fatores, bem como seu nível de frequência, tem-se a taxa tarifária do seguro, e mediante sua aplicação temos o prêmio puro ou tarifário, ao qual adicionando-se o carregamento, despesas de avaliação, administrativas e margem de lucro, temos o prêmio líquido ou comercial, que representa o prêmio do seguro. Certo? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, nós vamos ver isso aqui com mais tranquilidade, né, e vamos entrar no cálculo também, como é que fazemos esse cálculo desses prêmios. Temos aí também o chamado limite de responsabilidade operacional, que é a primeira medida para a preservação da solvência de uma seguradora, além do capital social mínimo exigido por lei para operar na atividade de seguros. É a fixação pela SUSEP, pela Superintendência de Seguros Privados, do limite de responsabilidade assumida pela seguradora relativamente às importâncias seguradas, cobertas pelos contratos firmados com os segurados. Galera, então é o seguinte, tem que se observar também que nós temos toda uma preocupação, existe toda uma preocupação, né, de solvência. O mercado ele tem que ser muito bem fiscalizado e regulamentado, justamente para não ocorrer o quê? Para não ocorrer aqui possíveis calotes, certo? E aí, existem algumas exigências aí com a questão do capital social mínimo, para vir operar, certo? Fixação de determinados limites que a empresa pode, uma quantidade X de seguros que ela pode, no valor, né, em termos de valores monetários, que ela pode vir a contratar, justamente para que não ocorra das empresas. A empresa sabe como é que é, nós estamos falando aqui de questão comercial, de lucro. Certo? Então, você imagina lá, a empresa que não tem lastro para dar cumprimento com todos os seus seguros, começa a vender seguro, e aí começa a ocorrer os sinistros, e essa empresa não tem o recurso disponível para pagar seus segurados. Isso não pode acontecer, né? É uma questão, como nós já falamos, de quê? De segurança jurídica do próprio mercado em relação a seguros. Uma outra questão que nós vamos ver também é o limite de retenção, que é o valor máximo de responsabilidade que uma sociedade seguradora poderá reter, denominado limite de retenção, em cada risco isolado por contrato. Será determinado com base no valor do respectivo patrimônio líquido ajustado, certo? Então, temos essa questão, vou também mostrar isso aí de uma forma mais detalhada para vocês, né? As entidades, elas têm que fazer um patrimônio líquido ajustado às características e necessidades da legislação, para que com base nesse patrimônio líquido ajustado, ela venha fazer um limite de retenção, que é justamente uma segurança para o segurado, de que a seguradora ela não vai poder realmente cumprir com as suas obrigações, ela vai ter lastro para cumprir com as suas obrigações. Critérios para limite de retenção, nós temos aí que a SUSEP poderá fixar limite de retenção em valores diversos, dos calculados pela sociedade seguradora, desde que devidamente justificado. Então, podem haver aí algumas variações, né? Vamos ver isso também com mais calma depois. A sociedade seguradora não poderá operar no ramo em que não obtiver valor positivo para o seu limite de retenção, sempre que a importância assegurada, né, nós chamamos de IS do seguro, for maior do que o limite do ramo de seguro contratado pela seguradora, ela estará obrigada a repassar a terceiros o valor excedente ao seu limite de retenção, dando origem às operações de co-seguro e resseguro. Como eu falei para vocês, vamos falar disso aqui também com mais tranquilidade, tá? Tudo isso aqui tem por objetivo proteger o segurado, né?
E aí existe toda uma normatização voltada justamente para que aquela importância segurada ela tenha realmente a devida cobertura. Fica o critério da seguradora, repassar o excedente da importância segurada em relação ao seu limite, na forma de co-seguro ou de resseguro. Todavia, quando a importância segurada for menor do que o seu limite, ela poderá opcionalmente dividir o risco através das operações de seguro ou resseguro. Beleza, galera. Isso aqui a gente vai ver com mais tranquilidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês essas questões básicas que são importantes para vocês, né? O que é um seguro, quais são os elementos necessários, né? A questão do risco, uma série de coisas. E nessa aula de hoje, a gente não vai entrar ainda em critérios muito técnicos, questão de cálculos, nada disso, tá? Eu quero saber de vocês se essa parte teórica aí está tranquila, se vocês estão conseguindo acompanhar, está tudo certo. Beleza, Andréia? Então, essa parte aí desses órgãos, muitas siglas, é difícil memorizar, assim, de primeira, né? Não, sim. A ideia aqui não é nem memorizar, né? Por isso que eu falei também, eu não quero passar muita informação de uma vez só, não adianta, porque depois vocês não vão... E quando a gente entrar nessa parte técnica também, tem que ser com muita calma mesmo. A gente vai fazer todo um processo aí, a gente vai começar lá com bases matemáticas iniciais, né, para que todo mundo venha acompanhando, para depois a gente vir a entrar aí nessas questões de cálculo, de prêmio, enfim, uma série de outras questões. Pois não? Como é uma parte muito teórica, eu não sei se o senhor pensou em elaborar um exercício para a gente, porque essa parte teórica a gente memoriza melhor com exercício, né? O senhor colocou uma atividade lá no Moodle sobre as noções atuárias. Essa atividade é para a gente responder e só apenas responder, não vai precisar encaminhar para o senhor, não? Vai precisar encaminhar. Vai? Vai. A atividade que está hoje lá, né? Você tá falando, né? Atividade 1. Essa atividade nós vamos encaminhar ela por e-mail, porque lá no Moodle não tem um... Não, eu vou abrir a tarefa já para vocês. Ah, tá. Beleza. Tá? Assim que eu passar aqui, vai ser depois do intervalo, vocês já vão responder essas questões. E, como eu falei, aqueles 2 pontos que nós temos lá da composição da nota, já entra aí, né, essa atividade já vem compondo esses 2 pontos aí também, tá? Porque essa atividade aqui, pelo que eu percebi, foi bem naquela primeira aula sobre alguns conceitos, né? Agora, diferencia alguns pontos dessa aula de hoje, com essas explicações aí dessa leitura que o senhor fez. Por isso que eu perguntei de uma outra atividade, para a gente fixar melhor os conceitos. Não, assim, a gente vai passar as atividades sempre que vocês tiverem necessidade, entendeu? Esses conceitos... Só um momentinho, pessoal, rapidamente. Um exercício de fixação seria bacana dessa aula de hoje, né? Vamos lá, pessoal. É porque chegou um entregador de pizza aí errado aqui em casa. Opa, pizza? Tocaram aqui. Eu não pedi pizza, alguém tocou aqui. Então é o seguinte, óbvio, vou passar aí as atividades que foram necessárias para vocês estarem fixando esse conhecimento aí, tá certo? É importante sempre que vocês estejam entendendo o que está sendo falado, porque muito desses elementos é para vocês a novidade. Então, é normal que, o que é um IS, o que é um LR, né? O que é um prêmio, isso aí, com o tempo, vocês vão pegando isso aí, a gente vai passando mais atividades, vocês vão pegando, tá bom? Então, como eu falei, eu não quero sair atropelando as informações, vocês sabem, que já teve aula comigo, sabe que eu gosto de trabalhar muito, com muita tranquilidade, para que todos possam estar acompanhando dentro aí, obviamente, do seu esforço. O que não pode acontecer também é que vocês também não façam a parte de vocês, que aí não tem como, né? Aí depende também
que todos procurem fazer as atividades da forma correta e no tempo correto. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa aí, pessoal? Não? Então, Professor, uma dúvida. Professor, Você vai passar várias atividades para valer o 2 pontos de trabalhos do primeiro bimestre, da A1? vou passar várias atividades. Por exemplo, essa atividade que eu estou passando já é uma, né? Que eu vou estar Sim. que já vai estar valendo. E ao final do semestre, aí, como eu já expliquei na aula anterior, a gente vai fazer o cômputo aí de todas as atividades, juntamente com a participação também, que eu levo em consideração, certo? Mas o critério mais objetivo é a quantidade de atividades, tá? As pessoas que participam também é um critério que eu utilizo, tá? Mas esse critério ele já entra mais com um upgrade, uma coisa, né, que agrega, cria mais pontuação aí para quem realmente merece. Aquela velha história, né? Às vezes a pessoa está ali, no final do semestre, ficou com 6,5, tal, mas se dedicou tanto no semestre que, às vezes até não, às vezes até ficou com 9,5, eu falo, não, merece 10, nada mais justo. Mas isso aí é uma coisa do professor, na observação, no interesse de cada um de vocês, né? E o critério mais objetivo mesmo é justamente esse. Esses exercícios que vão ser postados aí até o final de cada bimestre, tá bom? Tá ok, professor, entendi. Obrigada. Então, beleza. Pessoal, eu vou fazer... professor, desculpa, vai ter prazo? Vai ter data para entregar? Você vai postar a Sempre, data também no Moodle? sempre. Esse exercício de hoje, por exemplo, é para vocês entregarem até as 22 horas. De hoje? De hoje. Mas é muito extenso, professor? Não. São 10 perguntas com base nos slides que eu passei para vocês. Tá, mas é tudo múltipla escolha, né? Não. Não? Tem Tá, pergunta subjetiva também. beleza. Tá? Mas 1 hora é suficiente, até menos, talvez. Ué, Vocês têm- professor, a sua aula termina às 22, não é? Não, eu posso dar até mais. Eu boto até as 23, até meia-noite, não tem problema. Gente, se não entregar ainda hoje. Isso é fácil. Tá? Mas eu estou falando para vocês que 1 hora, não precisa mais que 1 hora. Mas beleza, tem gente, não, professor, eu vou terminar a aula aqui, ainda quero fazer com mais tranquilidade, vou dar mais um prazo aí, beleza. Não tem problema. Mas vocês vão mandar até hoje. Vou dar um prazo até meia-noite para vocês, tá bom? Beleza. Mas eu não quero Professor, que ficar acordado até tarde, né? Terminem antes, por favor. professor, Pode falar, Carol. deixa eu te falar, eu não estou tendo acesso ao Moodle. Na verdade, eu tenho acesso, mas as minhas matérias não estão atualizadas. Então, não tem como eu pegar essa atividade. Não, eu Tem vou como mandar no você me grupo aqui encaminhar também. por e-mail? Eu estou sem Você WhatsApp. não tá... Eu estou sem Ah, WhatsApp. posta seu e-mail aí. Coloca o seu Coloca e-mail aí. aí no chat aí da aula, Tá, tá eu vou bom? colocar. Quem puder me enviar por e-mail. Então você vai ter que me devolver por e-mail também, tá? Porque você não tá no Tá, Google. pode ser. Aí eu vou É, precisar do seu e-mail para tá, eu poder enviar a atividade. tudo bem, sem Ei, problemas. professor, será que você pode botar o link aí no chat? Eu não tô no grupo aí dessa sua aula. O link daqui da nossa sala de aula? Não, o link do grupo do WhatsApp. Ah, o link do grupo. Sim, Isso. posso. Peraí. Beleza. Professor, Oi. então no caso o senhor vai liberar para a gente fazer atividade, né? A partir de agora? Seria Podemos isso? ir, professor? Quem tem dúvidas? Peraí, rapidamente. Deixa eu só Certo. atualizar vocês aqui, e aí eu já libero para vocês fazerem a atividade. Só dar os informes finais aqui, gente, porque a gente tem que... Ó, vou botar o link aqui do grupo.
do WhatsApp. Vou colocar aqui meu e-mail. Esse e-mail aqui é só para quem não está com acesso ao Moodle. O caso aí é o caso da Carol. Tá? Pessoal que chegou depois. Muito obrigada. Nada. Pessoal que chegou depois aí, ó. Maria, né? Acho que a Juliana chegou depois. Nós tivemos um pequeno problema, que o link que a gente estava utilizando, ele apareceu como se fosse expirado, enfim. E o outro link do outro professor... Olha a minha cara de feliz, professor. Olha a minha cara de feliz. Professor, eu estou desde 7h50 tentando entrar. Não, parece que a gente é besta, é otário. Que É uma deu desorganização que eu vou te contar. Não dou conta disso, não. Eu quase quebro o computador. Não dou conta Eu já disso, não. estava desistindo de deixa eu só falar. Vocês estão no grupo do WhatsApp? Maria está no grupo do WhatsApp? Não, senhor, não me botaram, não. Tá. É porque na aula passada, eu passei o link, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Teve uma aula do senhor também que eu tive problema, lhe mandei foto, você viu aí como é que foi, né? Não. Aí hoje eu tenho uma novela, estou chegando quase no final da aula. Não, Tem umas matérias aqui que botaram para mim no raio desse mudo que eu não estou fazendo. E aí eu tento entrar pelos troços que eles me mandam, aí assim, as coisas não estão batendo, não juntam. Quando não está no mudo, não está no link. Quando não tem link, não tem mudo. E aí? Eu sei que isso não tem nada a ver com isso, mas o povo de lá, eu quero que eles escutem esse negócio aí, ó. Eu estou reclamando mesmo. Mas por Entendeu? isso que é falta de interessante. Vamos lá. Por isso que é interessante todo mundo entrar no grupo, porque assim, o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta que ajuda todo mundo. Com certeza. É legal. Por isso é interessante, realmente. Quem é o chefe desse grupo aí, para poder me Não, botar? eu vou te colocar, Maria, porque como... Não, professor, é aquela questão. Eu mandei mensagem para o senhor, mandei mensagem para o coordenador, mandei mensagem para um monte de gente, e tipo assim, a gente não tem... Não, coordenador ninguém nem fala, né? Porque ele parece que engoliu um rei e pronto. O que ele acontece? é o todo-poderoso. É complicado. Eu já estou em 11 grupos da faculdade. Entendeu? O que acontece aí? Eu postei lá, viu, Juliana? Eu postei lá no Moodle o novo endereço, né? Você mandou a mensagem para mim, eu já estava no meio da aula, e aí também não dá, tipo assim, por mais que o celular fica aqui do lado, fica aqui. Mas aí, às vezes eu estou aqui numa explicação e tal, e não dá para ficar o tempo todo olhando para o celular. A Maria também mandou. Não, a gente entende. Eu sei que o senhor não tem culpa. É que eu vou lá, tipo assim, na hora que eu dei um tempinho aqui, eu vou lá, olho lá, tal, porque querendo ou não, a gente tem que parar, né, para olhar o WhatsApp. Aí, assim, é até ruim a gente ficar incomodando o senhor, mas a gente entende tudo isso, mas também a gente está, digamos assim, a ver navios, não que o senhor tenha culpa, é a organização da diretoria, da escola, a escola é que tem que organizar. Gente, mas assim, todo respeito, todo semestre é assim. É uma bagunça desgraçada. A gente sabe muito bem que todo semestre é assim. Então, o que a gente tem que fazer todo semestre? Você é matriculado, é rematriculado, eles te mandam a sua grade. Você vai conferir com o seu histórico. As matérias estão corretas, você vai entrar na área do aluno e vai verificar se está correto. Se tiver correto, você vai tirar um print, vai mandar um e-mail para o administrador do Moodle e pedir para ele estar arrumando. Se dentro de 3 dias ele não te responder, você vai mandar um e-mail de novo. Se ele não responder, você envia uma mensagem para a Raisla, que trabalha no administrativo, e aí o que você faz nesse e-mail? Você copia a Raisla, copia a secretaria, copia o coordenador e copia a Jussara, que é a diretora-geral da faculdade. Você não acha que é muita dor de cabeça para a gente? Que eles que têm que fazer isso? Poxa, aí tem que falar até com o presidente. Mas, infelizmente, a nossa faculdade é assim. Eu, quando tive a rematrícula, estavam me colocando em matéria que eu já tinha feito, né? Vamos provar que eu já tinha feito. Então, assim, a gente... Eu tenho uma opção bem rápida. Uma opção bem rápida que eu tenho. Tá falando. Bora para atividade. Edilson. Fala rapidinho aí para a gente poder ir para nossa atividade, senão atrasa. Depois que eu peguei o contato do SESI, para mim tudo é rápido. Outro dia mesmo eu estava com dificuldade de entrar aqui no link. Isso com aí que eu falei, é boa noite, simpático, professor. Né? Só um minuto, Maria.
Eu falei assim, boa noite, professor. Aí, de repente, o link resolveu, né? Aí eu entrei no link, daqui a pouco ele já me respondeu. Pois não, meu querido, algum problema? Coisa rápida. Então, qualquer problema que eu tenho, ele já responde na hora, já resolve na hora. Problema na grade, eu já falo com ele. Problema no meu histórico, eu falo com ele. Problema no meu banco, eu ainda resolvo com ele. E é rápido. Pessoal, estou mandando aqui no link também o exercício. Vou mandar também a apresentação que está no Moodle, tá? A apresentação está no Moodle, mas vou mandar no grupo aqui também, tá? Já podem iniciar aí a fazer, já podem fazer aí a atividade aí de hoje, tá? Eu vou abrir uma tarefa lá no Moodle e vocês vão reenviar esse exercício lá pelo Moodle. Vou dar um prazo até meia-noite, tá? Quem quiser fazer antes, até 22 horas, tenho certeza que vocês terminam. Mas se tiver um problema aí, vai demorar um pouco mais, vou deixar até meia-noite para vocês entregarem, para não ter nenhum problema em relação ao tempo. Tudo bem? O senhor já enviou? Já enviei, já está no grupo, já está No lá Moodle? no grupo também. No Moodle já estava já, desde cedo. Tá? Professor, então terminou, enviou, precisa retornar para a aula ou não? Não, terminou, enviou, eu vou só fazer a chamada aqui, lá quando der umas 10 para as 10, mais ou menos, eu vou fazer a chamada aqui. Tá? Beleza? Mas aí vocês já podem começar a fazer, vamos dar um intervalozinho aqui, ó, gente, já são 21 horas aqui no meu telefone, melhor, no meu computador aqui, ó, tá dando 21 horas. Então, vocês têm aí 15 minutinhos aí de intervalo, depois vocês começam a fazer a atividade, tá? Professor, eu não estou encontrando aqui o exercício, por gentileza. Estou saindo do lanche. Eu acabei de colocar no grupo, e eu mandei lá no grupo, olha aí, Maria. Eu já estou no grupo? Já. Dá uma olhada aí. Ah, tá. Achei que eu... E você, o Alex? E Alex? Noções atuais, é isso? Isso. Já pode desligar aqui a câmera, né, professor, fazer a atividade? Pode, pessoal, pode. Aí, como eu falei, quando der vamos falar umas 10 para as 15 para as 22 horas, eu vou fazer a chamada, tá? E aí a gente encerra, tá bom? Mas façam agora, por favor. Façam logo essa atividade e me mandem quanto antes, tá? Não deixe de fazer em cima da hora, não. Até porque vocês vão dormir. Josiane perguntou aí se pode fazer no caderno e tirar foto. Pode sim, não tem problema não, tá? Pode mandar lá a foto, mesma coisa, sem problema nenhum. Carol, tô mandando para você pelo e-mail aqui, viu, Carol? Tá bom, professor, obrigada.